Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho de como eu fui batizada pelo Espírito Santo. Foi um momento muito especial na minha vida. E eu quero testemunhar porque foi uma forma muito diferente. Eu ouvia muito, gostava muito de ouvir como as pessoas tinham sido batizadas. E quando eu ouvia, era sempre que a pessoa se sacrificou demais ou fez muitas coisas mirabolantes para conseguir ser batizada com o Espírito Santo. E eu fui batizada de forma natural e sozinha, ninguém impôs a mão sobre mim. Então, fica nesse vídeo, desde já eu peço que você deixe o seu like, deixe sua mensagem que eu vou te responder com toda certeza. Estou gravando esse vídeo com todo carinho porque isso era um desejo muito grande do meu coração. Eu acredito que você está assistindo esse vídeo porque isso também queima dentro de você, essa necessidade, esse desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. E se você já é batizado pelo Espírito Santo, deixe seu comentário aqui, fale como é que foi seu batismo também, compartilha com a gente, porque eu gostaria muito de saber também. Bom, gente, eu me chamo Ellen, sou casada, tenho uma bebê, estou grávida neste momento, e eu estava morando numa casa alugada, onde eu não sabia que tinham vendido a casa e que iriam despejar a gente, do nada, né? E meu marido acabou conversando com um amigo não tão próximo dele, que ele estava com uma casa disponível para alugar e tudo. E meu marido também estava querendo sair dessa casa. E ele disse: Ah, então eu vou lá ver a casa e tal. De repente, o corretor avisou a gente que a casa tinha sido vendida e que era necessário a gente sair. Então, como a gente tinha conversado com esse amigo dele, a gente já alugou essa casa do amigo dele e a gente veio para essa casa. Só que essa casa, gente, a mãe desse amigo nosso, desse conhecido nosso, tinha se suicidado nessa casa. Então, eu já sou crente desde criança. Eu sempre pedi para o Espírito Santo ser batizada, eu já fiz orações e tudo e nunca tinha sido batizada. Mas, quando eu fui para essa casa, tinha um peso. Quando eu vim visitar a primeira vez essa casa, tinha um peso, gente, tão grande, sabe? A casa era triste. A casa é muito bonita, a casa. Mas era triste, depressiva, sabe? Demais. Mas a gente não tinha mais pra onde ir. A gente acabou alugando a casa, mesmo eu não sentindo vontade de estar nela. Então, quando eu cheguei nessa casa, eu tive que orar muito mesmo, para que a gente pudesse ter uma paz dentro da nossa casa. Eu ainda não era batizada com o Espírito Santo, então eu comecei a orar muito mais do que eu orava naturalmente. Eu comecei a orar muito mais. E enquanto eu orava, eu sentia a necessidade do Espírito Santo. Eu sentia a necessidade que eu precisava de poder, sabe? Para eu poder expulsar os demônios, para que eu pudesse ali proteger, sabe, a minha casa com orações, sabe? Então, um dia eu ouvi uma mensagem da pastora Priscila Ferreira, se não me engano, o nome dela. Se tiver errado o nome dela, eu vou corrigir aqui nos comentários. E em que na verdade, eu vi o Instagram dela, um post dela dizendo que ela tinha gravado um vídeo ensinando as pessoas a serem batizadas pelo Espírito Santo. E aí eu fui assistir esse vídeo dela. E eu assisti o vídeo. Não fui batizada. Eu glorifiquei tudo, fiz tudo que ela mandou. Não fui batizada. Eu assisti outra vez o vídeo. Não fui batizada. Eu repeti. Se eu não me engano, eu repeti ou foi 2 ou 3 vezes o vídeo. E aí eu disse, não, Espírito Santo, não, peraí. Pessoas foram batizadas com esse vídeo. Eu também vou ser batizada. Você sabe que eu preciso, Senhor, eu preciso ser batizada. Eu comecei a orar, gente, falando, Senhor, eu preciso, Senhor, eu tenho que ser batizada. Eu tenho que ser batizada. E tem que ser hoje. Eu não quero que seja outro dia. Tem que ser hoje. Eu comecei a clamar pro Senhor. Não com autoridade. E não impondo ao Senhor que eu fosse batizada. Porque o Espírito Santo ele não tem obrigação nenhuma de te batizar. Ele nem precisa te batizar. Não precisa. O Espírito Santo, ele está disponível para quem quer ser batizado. E eu queria muito ser batizada. E eu comecei a falar por isso, Senhor, eu preciso. Não tem como eu continuar nessa casa, não tem como eu continuar. Que não tinha paz, gente. Não tinha paz nessa casa. Eu disse, não, eu preciso que o Senhor me batize. Eu preciso. E eu comecei a chorar desesperadamente. Falando pro Espírito Santo, eu preciso ser batizado. Você não está entendendo, Senhor. Não é que eu quero, não é que é meu dever, não, eu preciso, é questão de vida ou morte, é questão de minha alma precisa, eu preciso do Senhor. E eu comecei a orar assim e comecei a chorar mesmo na presença do Senhor.
E aí eu repetindo o vídeo, né? Quando ela mandou, eu repeti, mas não tinha sido batizada ainda. A minha língua começou já a enrolar. E meu marido, ele tava trabalhando no nosso churrasco, que a gente tem um churrasquinho, né? Ele tava trabalhando. Ele disse que sentiu vontade de entrar dentro do carro e orar por mim. E aí ele começou a orar por mim. E quando ele começou a orar por mim, ele não sabia, mas ele tava batalhando a meu favor, né? Ele tava batalhando por mim, porque eu tava precisando de ajuda. Ali tava uma guerra para que eu não fosse batizada. Porque, por mais que eu estivesse ali orando, às vezes vem a dúvida, né? Vem a dúvida, gente, será que vai dar certo? Eu tentei tantas vezes, anos, sendo crente, né? Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade, minha família aceitou Jesus, eu tinha 5 anos de idade e nunca tinha sido batizada. Inclusive, minha mãe não é batizada com o Espírito Santo. Então, apesar de crermos no batismo, a maioria de nós não éramos batizados. Então, não era uma coisa que a gente achava necessário, sabe? Mas chegou esse momento que eu achei necessário, que eu precisava ser batizada. E aí meu marido, orando ali por mim, ele veio pra casa, não se aguentou, veio pra casa. E quando ele chegou em casa, ele bateu, gente, na porta. Ele falou que ele ficou quase 2 horas de relógio batendo na porta. Enquanto eu tava orando, chorando na presença do Senhor, eu não tive noção do tempo. Se eu não me engano, eu comecei a ver esse vídeo de tarde e já era noite. E eu não fiz noção do tempo. Ele ficou um tempão. Os vizinhos saíram na porta, ele gritando na porta, quase batendo na porta pro chão, sabe? Derrubando a porta no chão e nada de eu responder. Porque eu tava dentro do meu quarto, numa partezinha do guarda-roupa, escondida ali orando sozinha, pra ninguém ouvir meu choro, né, sabe? Que eu tava desesperada ali orando. E aí, quando finalmente eu ouvi, eu abri a porta pra ele, viu eu chorando. Ele, menina, o que tu tem? Né? Eu disse, eu tava sentindo a presença de Deus muito forte dentro de casa, como se o Senhor estivesse comigo, do meu lado. E ele tava assim do meu lado. E aí eu falei pra ele, amor, Deus tá aqui, ele tá aqui. E aí eu comecei a falar isso. Quando eu falei isso, ele começou a orar por mim. Eu falei assim, ora por mim. E aí ele começou a orar por mim, gente. Gente, eu pirei. Eu pirei, assim, eu comecei a falar mais. Eu comecei a falar línguas estranhas e eu comecei a girar e eu me joguei no chão, gente. Eu girava sentada assim no chão, assim, parecendo um peão. Parecendo um peão, gente. Eu senti tanta poder, tanta coisa que parecia que eu ia explodir, sabe? De tanta presença de Deus. E ali eu fui batizada pelo Espírito Santo. E o que eu quero dizer pra você nesse vídeo, gente, é que, assim, o que eu achei incrível é que eu não fiz nenhum jejum. Eu não fiz nada assim, sabe? Eu passei horas falando aleluia, aleluia, que eu ouvia falar, né? Fala bastante aleluia, fala bastante glória, alguém vai impor a mão sobre você e você vai ser batizado. Sabe? Ninguém impôs a mão sobre mim. Eu não fiquei repetindo aleluia, aleluia, glória, glória. Eu assisti o vídeo da pastora, o que ele fez é que eu começar a falar, tipo, a balbuciar algumas coisas assim, mas não foi mesmo a língua, sabe? Falar a língua mesmo estranhas. Eu comecei mesmo a falar línguas estranhas quando meu marido orou por mim. Quando meu marido, ele não orou, seja batizada pelo Espírito Santo, entendeu? Ele começou a orar por mim assim, interceder por mim, sabe? Não foi um pastor que colocou a mão sobre a minha cabeça. Não foi um missionário, uma pessoa, um profeta que colocou a mão sobre a minha cabeça. Não foi meu marido. Meu marido, gente, ele não estava entendendo que eu estava buscando o Espírito Santo. Ele achava que eu estava passando uma guerra espiritual, tipo, eu estava chorando sei lá, de ansiedade, de estresse, de perturbação mental, sabe? Alguma coisa assim. Ele achou que eu estava descontrolada. Não que eu estava buscando o Espírito Santo. Então, ele estava ali intercedendo por mim tipo assim, pra Deus me consolar, sabe? Pra passar aquela loucura, tipo isso, entendeu? Tipo, como se eu tivesse descontrolada na cabeça dele. Ele não entendeu que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Então ele só estava ali orando assim por mim mesmo, em nome de Jesus e tal. E começou a falar em línguas. Depois ele começou a orar em línguas. E aí eu comecei a falar em línguas, o que eu já contei tudo pra vocês, né, sobre eu comecei a girar e tudo mais. Mas o que eu achei impressionante é isso, gente, que não foi pastor, não foi um profeta, não foi um missionário, não colocou a mão na minha cabeça, não, foi meu marido. Ali, meu marido não, foi a busca que eu tive de não descansar e falar com o Espírito Santo. Eu preciso de realmente me derramar ali na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, sabe, pedindo, eu preciso que o Senhor me batize.
o meu coração, a minha alma, o meu corpo estava totalmente rendido, eu estava no chão, chorando, me babando todo, e falando para ele, eu preciso ser batizada, eu preciso. Então o que eu entendi com isso, gente, é que não é, o batismo com o Espírito Santo não é sobre uma entrega e tal, uma coisa mirabolante. Não, é graça. É graça, gente. Você não vai ser batizada porque você vai fazer um sacrifício muito grande, uma coisa muito louca. Não, é graça do Senhor. Você só precisa realmente estar querendo isso, estar com sede disso. Sabe? Então, não quer dizer que você não tem que jejuar por isso, não estou querendo dizer que você não tem que buscar por isso. Só estou querendo te mostrar que o Espírito Santo, ele age com pessoas de forma diferente. Então, pode ser que você fez um sacrifício muito grande, mas vai ter pessoas que não vão precisar fazer um sacrifício tão grande assim. Elas vão precisar realmente estar disponíveis para que o Espírito Santo a batize, para que o Espírito Santo a transforme, sabe? Transforme suas vidas. Como tem vários testemunhos de pessoas que aceitam Jesus na mesma hora são batizadas, porque ali está um coração tão rendido que ele, na mesma hora, é batizado com o Espírito Santo. Gente, eu tinha dificuldade de ser batizada porque eu achava que eu tava falando línguas que ia imitar alguém, sabe? Repetir alguma coisa de alguém. Eu achava que tinha que ser uma coisa muito louca, assim, sabe? Tipo, vai vir uma loucura na minha cabeça, eu não vou ter nem noção do que tá falando, tipo, eu vou perder a consciência e o Espírito Santo vai falar na minha boca. Tipo isso, entendeu? Então, eu vim de uma igreja muito religiosa, então era difícil demais pra mim. Diziam que você tinha que ter uma santidade muito grande, com roupa, não podia usar maquiagem, não podia usar nada. Então, eu não poderia estar aqui, ó, uma maquiagem mesmo que simples, uma maquiagem com brinco, cordão, não poderia. Eu lá não pode, essa calça, eu não tô mais nessa congregação, mas lá é assim. Lá era, gente, tão louco lá, que esse cordão, se não me engano, era esse mesmo cordão que eu tava usando aqui, que meu marido me deu. Tem uma história desse cordão e eu falei pra a pastora não, a missionária, que lá não pode ter pastora, a missionária, que era a esposa do pastor, me chamou e disse assim, olha, irmã, você sabe que aqui não pode usar cordão, né? Aí eu disse, sim. Ela disse, ó, não usa esse cordão. Aí eu, não, tudo bem, eu tô usando porque foi meu marido que me deu, e tá, foi um presente desde que a gente namorava. Quer dizer que se teu marido for pro inferno, tu também vai pro inferno? Ó, irmã, ela falou isso pra mim, ó, irmã, só vou te dizer uma coisa. Eu fui de uma igreja onde me diziam que muita coisa era permitido. Muita coisa era permitido e tudo mais. E eu falava mesmo, eu não vou mudar, e eu não mudei. Não cortava meu cabelo e tal, eu não mudava. Se você nasceu nessa igreja, você tem que morrer assim. Você tem que morrer assim. Se essa nova da igreja é assim, você tem que morrer desse jeito. Então, era uma religiosidade tão grande que às vezes nos limita, sabe, a se batizar com o Espírito Santo. Essa religiosidade, essas santidades extremas nos paralisam. A gente acha que só eles que são muito santos, sabe, que ensina a gente essa santidade, que vão conseguir ter o Espírito Santo, estender a mão e a pessoa ser curada. A gente não, porque a gente é muito falha, a gente quer usar um batom, a gente quer usar uma maquiagem, a gente sente desejo por algumas coisas, e eles não, porque eles são perfeitos. E não é assim, gente. Não é assim. E a religiosidade nos paralisa demais. Então, foi dessa forma, gente, que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Foi eu entender que realmente eu precisava desse batismo, eu precisava do Espírito Santo como meu aliado, como meu amigo. Gente, é tão louco a gente ser batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai te ajudar tanto com coisas extraordinárias, tipo emprego, né? Tipo, te mostrar onde que você vai trabalhar, onde você vai ser bem-sucedido, uma coisa muito legal, assim, muito, muito esplêndida e tal, e tudo mais. Quanto uma coisa mínima, tipo, acha essa tiara que eu tô tocando aqui na minha cabeça. Rapaz, eu vou testemunhar, senti o desejo de testemunhar sobre como foi meu batismo com o Espírito Santo. E aí, nessas coisas mínimas, sabe? Eu não sabia onde que tava essa tiara. O Espírito Santo, onde que tá minha tiara? Me ajuda a achar minha tiara. Mesma hora, eu saí do meu guarda-roupa e vi a tiara. Isso acontece todos os dias comigo, gente. E olha, gente, eu não sou uma mulher que faz jejum, não sei o quê. E, nossa, eu passo semanas de jejum. Não, eu tô até lutando pra conseguir jejuar assim, porque é o que eu desejo no meu coração. Eu desejo no meu coração de jejuar por dias, eu quero isso. Mas às vezes eu não consigo fazer um jejum por semana, gente. É difícil pra mim fazer jejum, porque agora ainda mais grávida, sabe? É difícil pra mim fazer jejum. Então, é uma coisa que eu tô lutando, porque gente, a gente precisa disso.
É isso que a gente precisa desbloquear na nossa mente. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso jejuar, eu preciso matar minha carne para que meu espírito esteja forte, minhas botijas de azeite sejam cheias e para que eu tenha reservas. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da unção do Espírito Santo, eu preciso jejuar, eu preciso sacrificar as minhas vontades para que o Espírito Santo, sabe, que a presença do Senhor resplandeça sobre o meu rosto, resplandeça sobre minha vida. E tem uma coisa, gente, que é muito importante eu falar para você isso, que é sobre a busca contínua. Não é porque você foi batizado com o Espírito Santo que todos os dias você vai falar em línguas. Não é assim. Não é porque você falou em línguas hoje, amanhã você vai falar em línguas. Se você não buscar da mesma forma no outro dia, você não vai falar em línguas. Eu pensei, nossa, vou batizar com o Espírito Santo, vou falar em línguas todos os dias. Eu fiquei a noite toda falando em línguas. Na hora de que eu vou batizada, pronto, fiquei o tempo todo falando em línguas. Já não conseguia nem conversar com meu marido, tudo era línguas estranhas. Pensei, no outro dia vai ser a mesma coisa. Não foi. No outro dia eu orei, tudo. Não falei em línguas. No outro dia também não. Porque a busca não foi tanta busca como tinha sido na noite anterior. Então, é o feijão com arroz que vai funcionar de você falar em línguas todos os dias, sabe? É ler a palavra, orar, ter o seu devocional todos os dias. É o seu momento de adoração todos os dias que vai fazer você falar em línguas todos os dias. É importante você falar em língua todos os dias. Porque os dons espirituais, gente, dom de curar, dom de todos os outros dons, gente, é para serviço, é para servir as pessoas, é para ajudar as outras pessoas. Não é para você, eu quero ter dom de cura porque eu quero ser curado. Não, você vai ter dom de cura para curar as pessoas, não é para se curar. Você vai ter dom de profetizar, não é para você, é para outras pessoas, sabe? Então, é para serviço, sabe? Para servir. Mas o batismo com o Espírito Santo é para nós. O falar em línguas é para nos revestir de poder. É o que vai te fortalecer, é o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas, entendeu? Então, você precisa falar em línguas todos os dias. Você precisa realmente, e entenda isso, que você pode perceber, antes de haver uma cura, antes de você ser usado para qualquer coisa, você vai precisar falar em línguas antes. Você vai precisar. Porque um revestimento, gente, não é de você. Não é você que está curando. Não é você que está profetizando. É o Espírito. É Jesus. É pelo nome, pelo sangue de Jesus. Então é quando você se reveste de poder, quando você está cheio ali do Espírito Santo, você fala em línguas e você profetiza, e você, em nome de Jesus, determina a cura sobre aquela pessoa. Sabe? É através do Espírito. Então você precisa estar sempre ligado com ele, mas vai ser através dessa busca contínua, todos os dias, que você vai ter todos os dias essa necessidade automática, gente, automática. Sabe? No outro dia não vai ser. Não espere que no outro dia seja. Talvez seja, né? Mas a maioria das vezes que eu falo com as pessoas falam, não, no outro dia eu pensei que ia falar em línguas, eu não falei. Porque precisa realmente dessa busca, sabe? E outra coisa que eu entendi, gente, quando você aprende a orar e falar em línguas, sabe, e orar em línguas e batalhar no mundo espiritual. Se no outro dia tu for fazer uma oração fraquinha, gente, é como se você nem tivesse orado. É como se você não tivesse feito, surtido efeito, sabe? Quando você chega um nível, assim, no mundo espiritual, quando você chega um nível, assim, quando você chega num nível, sabe, um pouquinho mais alto, gente, é necessário que você mantenha esse nível. É necessário, mesmo quando você não tiver vontade de orar, mas é vontade de você sugar de si, sabe, aquela força. Mesmo que você queira orar, Senhor, abençoa de uma... Você vai pensar assim, você vai, sabe, não fez efeito. Não, minha oração parece que não chegou nem saiu do teto. Vai ser necessário você sugar, Senhor, eu não tô com vontade de orar, Senhor, mas em nome de Jesus. E tá, às vezes eu tenho que começar, sabe? Começar a chamar a existência aquela oração fervorosa que você não tá sentindo vontade de fazer, sabe? Porque é isso. O Espírito Santo, ele está sempre assim, querendo nos dar mais e mais e mais. O Espírito Santo não quer que a gente chegue aqui e fique aqui. Não. Você chegou aqui? Muito bem. Amanhã, mais. Nunca menos. Amanhã mais, 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 mais e mais. E claro, cada vez mais vai precisar de mais sacrifício, de mais busca, de mais determinação, sabe? Porque vai ter dias que você não vai querer orar de jeito nenhum. Eu passei, gente, mais ou menos uns 3 dias, foi semana retrasada, mais ou menos 3 dias, gente, sem nenhuma vontade de orar. Eu orava assim,
gente, eu fiquei tão fraca, sabe? Tão fraca. O inimigo tava me massacrando com setas malignas na minha mente, sabe? Eu tendo intriga com meu marido, confusão com meu marido dentro da minha casa. Por quê? Porque eu tava fraca. A minha oração não tava fervorosa como eu estava orando antes, sabe? Então, quando o Espírito Santo começou a me falar isso, eu, Senhor, mas eu não tô com nem um pingo de vontade de orar. O que eu faço? E aí eu fui sem vontade mesmo. Sem vontade, me obrigando, Senhor, não tô com vontade, Senhor, não tô sentindo, mas eu vou ficar aqui até sentir, vou ficar aqui até sentir e tal. De repente eu já tava falando em língua, já tava marchando e repreendendo demônio e tudo mais. Então é isso, gente. Espero muito, 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 muito que esse vídeo te ajude. Mas antes eu vou deixar uma mensagem, rapidinho, que tá aqui em Lucas. Em Lucas capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Aleluia, gente. Aqui foi o batismo do Espírito Santo de Jesus. Aqui Jesus recebeu poder para poder fazer todos os milagres que ele fez. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas foi a partir do Espírito Santo, a partir desse momento, que ele começou o seu ministério. Então, se você sabe que você tem um ministério, sabe que você não precisa, na verdade, nem saber que você tem um ministério. Todos nós que somos cristãos precisamos do batismo com o Espírito Santo. Para ter, como eu falei, um revestimento de poder, precisamos disso para batalhar espiritualmente, para orar pelo nosso marido, para orar pelos nossos filhos, para profetizar sobre a vida dos nossos filhos, para ser úteis na nossa igreja, para ser úteis para outras pessoas, para ser úteis na mão de Deus. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Então, entenda isso, você precisa falar, Espírito Santo, eu preciso ser batizado. Você tem que às vezes agir mesmo com, sabe, com uma determinação dentro de você. Eu preciso ser batizado, eu preciso ser batizada, eu preciso ser batizada, eu preciso ser batizada. Agora eu vou fazer uma oração por você. Deixa teu like, te inscreve no canal, deixa seu comentário que eu vou te responder com toda certeza, tá bom? Então vamos orar. Pai querido, estamos aqui em tua presença. Eu sei que essa pessoa está nesse vídeo, Senhor, porque o Senhor tem um propósito maravilhoso na vida dela, na vida dele. Eu sei, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, está desejoso em batizar essa pessoa, em revestir essa pessoa. Eu sei que o Senhor quer usá-la dentro da sua casa, dentro da sua igreja, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Senhor, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor tem batizado pessoas durante todos esses tempos, desde os tempos antigos da Bíblia até hoje, o Senhor tem batizado pessoas para que elas possam ser armas e instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje, Senhor, também sejam batizadas e cheias do teu Espírito Santo, para que elas possam ser como flechas em tuas mãos, para que elas possam, Senhor, ser usadas por ti, para aquilo que o Senhor as chamou e as determinou, Senhor. Em nome de Jesus, que todo impedimento, que toda trava, que todo medo, Senhor, de estar repetindo línguas de outras pessoas, ou que toda seta do inimigo, Senhor, para que essa pessoa não seja batizada, seja destruída agora, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Pelo nome, pelo sangue de Jesus, que essa pessoa, em nome de Jesus, hoje ainda seja batizada pelo teu Espírito Santo, seja cheia do teu Espírito Santo, seja cheia da tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te entrego a vida delas, a família delas, guarda elas, Senhor, em nome de Jesus e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Fica com Deus, tá?